Pronto, vamos começar. Bom dia a todos e a todas. Mais um programa da Rádio Movimento, né? Estamos aqui, né, um programa de extensão, projeto de extensão da Universidade Regional do Cariri, vinculado ao curso de Educação Física, coordenado por mim, José Pereira, e o professor Rogério Paes, grupo GEPEL e GEPOFs, né? Estamos hoje com o segundo programa pelo nosso canal Movimento Vincular, que é o canal que dá título ao projeto, né? Estamos aqui ainda com algumas, né, nesse novo instrumentário, retomando isso depois de muitos anos que a gente usou muito isso na pandemia, né, Valmir? E estamos aqui de novo, né, reaprendendo a usar os mecanismos do instrumentário ao vivo aqui. Estou aqui com o Valmir, né? Antes de tudo, né? Um grande amigo, parceiro de algumas datas, né? Não vamos dizer longas datas que começa a pegar mal para a gente, né? E companheiro de luta, companheiro de debate marxista no Ceará, na educação física, então somos poucos, então é uma questão extremamente importante. Valmir, professor do Instituto Federal do Ceará, né, mestre em educação pela Universidade Federal, doutor em educação pela UNB, pesquisador do Avante, né, e a informação mais quentinha e mais importante, né, pré-candidato a deputado, né, deputado federal, deputado federal pelo PSOL, né, que acho que uma grande atribuição, Valmir se colocando nesse papel, acho que é extremamente importante e parabenizo demais pela disposição e pode ter certeza que já tem meu voto. A gente está aqui para discutir justamente o tema da indústria fitness, né? É um tema muito caro para a gente, desde nossos debates na educação física, né? Você vê como a educação física, a indústria fitness é a plataformização, né? Que é o trabalho online, a precarização do trabalho docente, né? E a ideia é a gente iniciar pelo primeiro termo, né? Para a gente dar o nome e a gente dar um nome e explicar um pouco o que é essa indústria fitness, né? O que é que nós estamos chamando de indústria fitness, o que é que ela significa, né, Valmir? Sim. E aí eu acho que é passar a palavra para você logo para a gente começando. É curioso isso, né? Que eu estava dando aula essa semana e um debate sobre os anos 90, a crise epistemológica da educação física, né, e falando do debate do sistema esportivo, né, e tal, do debate, velho debate do esporte da escola, o esporte na escola, e hoje o grande, né, o esporte continua tendo um peso fundamental, mas talvez a grande questão hoje é a indústria fitness, né, que norteia, que dá um horizonte, que determina o que são as nossas práticas corporais. Aí eu te passo a palavra, agradeço demais, né, para a gente começar por esse caminho. Tá o monstro da indústria fitness. Bom dia, né, a todas as pessoas que estão nos acompanhando hoje aqui, que vão nos assistir ou nos ouvir depois, né. Primeiro, agradecer ao Zé Pereira, né, pelo convite, pelo compartilhar, né, e assim, dizer que realmente na educação física marxista no Ceará, infelizmente, nós somos poucos. A gente continua trabalhando para ampliar esse repertório, né, ampliar esse grupo. Espero que um dia a gente possa contar mais do que nos dedos de uma mão, né, que a gente consiga perder o número de marxistas que a gente tem na educação física aqui do Ceará. E também falar, né, dessa condição, se hoje eu estou pré-candidato a deputado federal, tem muito do Zé Pereira aí, né, que há um tempo atrás, não precisa dizer quanto tempo, né, Pereira, para não entregar a idade, né, começou, me convenceu a militância, né, que eu já fazia, mas não sabia, e aí ele foi, vamos se organizar, e aí deu início a uma trajetória, né, que já estava ali embutida, só precisava alguém para revelar, né, então tem que fazer esse registro histórico também, viu, Zé? E assim, falar da indústria do fitness, né, até acho que é importante a gente falar, esclarecer para o estudante de educação física, e às vezes até para o professor de educação física que está no que nós chamamos de setor não formal, né, nós convencionamos não como setor não formal, ele entender o que é essa indústria do fitness, né, que a gente está falando de todo um ecossistema
que permeia a academia, né, que permeia a prática de atividade física que está fora da escola. E que, como você já anunciou, né, a gente tinha lá nos anos 80 esse debate quase que hegemônico, né, de ruptura com a lógica técnico-instrumental, na verdade, esportivista, em predominância. E aí a gente tem a história da curvatura da vara, né? A gente vai lá para a pedagogização da educação física, e aí a gente, o Marcelo Húngaro, né, no livro do Medina, quando ele vai relançar o livro, o Marcelo escreve um dos prefácios, e ele vai anunciar que o que aconteceu nos anos 80 foi uma tentativa de ruptura, porque de fato, né, a gente consegue, avança muito no debate, mas não há uma ruptura de fato, como era pretendida, né? Isso, claro, né, que não tira nenhum do mérito daquele movimento. Nós estamos aqui por causa daquele movimento dos anos 80. Porém, a gente precisa avançar agora em algumas coisas. E no setor do fitness, né, na indústria fitness, quando a gente começa a olhar não só para a ação do professor, mas para todo o ecossistema que tem, né, a gente vai começar a entender que outros elementos estão ali, o fetichismo da mercadoria, né, a questão da performance, e todo o próprio, aquele conceito que o Ivo Toné vai trabalhar do falso socialmente necessário, né, todos esses elementos, eles estão dentro dessa indústria do fitness, e o professor, a professora que está lá dentro dessa indústria, ele está sendo cooptado, né, ele está sendo cooptado. Então, e mais recentemente a gente tem vários elementos que vão incrementar o enredo desse debate. Infelizmente, né, Pereira, recentemente a gente teve a morte daquele fisiculturista jovem de 22 anos que coloca novamente esse debate no topo, né, no centro da educação física. Mas a gente que já vem acompanhando esse processo há algum tempo, né, a gente tem a mídia maromba, a gente tem as formas e as expressões que essa indústria vai se apropriando, e a gente vai se absorvendo isso como se fosse algo natural, algo muito próprio da sociedade capitalista, né? Uhum. E aí a gente precisa realmente fazer esse debate. Só para passar a bola para ti, um dado importantíssimo, né? Hoje o Ceará ele tem mais de 1.100 academias. No Cariri nós estamos chegando quase a 300 academias, né? O número atualizado que eu vi aí está em torno de 278, alguma coisa na região do Cariri, Crato, Juazeiro, Barbalha ali. E esse número está quase se igualando ao número de farmácia. Só para você ter uma ideia. E olha como isso é interessante. A gente anda aqui e, nossa, outra farmácia. Agora as pessoas estão fazendo essa mesma conta com a academia, né? Um exemplo para passar a bola para ti, de fato. Ontem inaugurou aqui mais uma unidade de uma academia dentro de um shopping. No Shopping Benfica, que abriu mais uma academia aqui na região, no bairro do Benfica, né? No Shopping Benfica aqui em Fortaleza. E sei lá, não sei quantos quarteirões, talvez 8, 10 quarteirões, essa mesma academia comprou um supermercado, né? E vai abrir uma outra sede dela. Aí, não, vamos esperar só um pouquinho para não concorrer tanto com a outra. Sendo que essa mesma rede de academia abriu um CT, né? Que agora também tem essa outra lógica, né? Um centro de treinamento gigantesco na Washington Soares. Então, assim, é um fenômeno recente. O Ceará está no epicentro desse crescimento, né? Está no epicentro desse crescimento das academias. E aí a gente precisa entender como essa indústria vai se comportar. Isso porque eu não falei das corridas de rua, porque o Ceará é a capital das corridas de rua do Brasil. Então, né, a gente precisa ir amadurecendo, acho que a educação física precisa ter isso no centro do seu debate, né, mas aí a gente vai ter mais tempo para desenvolver essas ideias. Boa. Assim, então quando a gente está chamando de indústria fitness, né, assim, a gente
porque eu acho que talvez para deixar mais claro para quem está nos ouvindo, né, é que tem um processo de transformação desse modelo de propriedade, né? Que não é mais uma propriedade, tipo assim, não é a academia do professor de educação física que vai, né, e se forma em educação física, o cara vai lá comprando as máquinas um pouco, pega a garagem dele e vai transformando a garagem, né? Vai destruindo as paredes, vai juntando com a sala e vai montando uma academia ali na casa dele ali, até aquilo ali virar uma academia, assim. Não é mais isso, assim, não é esse cara que vai, né, investindo ao pouco. É um sistema de redes gigantesco de grandes capitais, né, que são essas academias que aloca capital gigantesco, que você não consegue mais competir com esse tipo de academia de garagem, com esse tipo de academia de um ponto simples, de um aluguel barato, porque é uma academia com custo muito alto de energia, porque é um sistema de ar-condicionado central, um maquinário muito moderno, então todo mundo vai para isso, né? Então, para a gente entender, isso é uma rede, não é nível nacional, é nível internacional, né? Internacional. E o que a gente está chamando de indústria fitness também tem o agregado dos outros indústrias de consumo, que é o de material esportivo, de tudo que está agregado a isso, né? Que o modelo, né, são as aqui, até o esporte de alto rendimento, né, agrega esses modelos, o óculos, o tênis de R$ 3.000, a bicicleta, sei lá de quantos R$ 1.000, aquela roupa da Nike, não sei o que todo mundo compra aqui de R$ 25 copiado no centro do Crato, que é uma maravilha. Eu tento tirar a marca, mas não pode, eles não tem como eu tirar, então eu compro da Adidas de pirata de R$ 25, só tem assim. Então, só tem assim, não tem nem a camiseta preta, só sem nada não tem. Só tem com a Nike, com a Adidas, não sei do que, Puma. Então, essa indústria gigantesca, né, que inclusive tem um outro debate, né, que tem a ver com esse debate dessa guerra comercial hoje entre Brasil e China, né, que é a produção chinesa tentando superar as grandes marcas americanas, a Nike e as outras marcas que a indústria chinesa já está superando. E tem um terceiro ramo da indústria, que é a indústria farmaco, que é todo, né, os supostos produtos de agregados que auxiliam a performance, né, que auxiliam a performance. Então, tudo que você começa a consumir, você mal entra na academia, está tomando uma creatina, está tomando um whey, né, fora isso, chegar até o ponto do anabolizante mesmo, do sintético, né, do que você falou antes, que gera, inclusive, esse processo de adoecimento. Então, são essas esferas, né, que aí entra numa questão, né, Valmir, que ele passa a dominar, né? Eu acho que é uma questão importante, né? Aí eu teria um quarto ponto que a gente talvez que já entre no segundo ponto, que além desses três elementos desse ecossistema, dessa indústria, tem um quarto que é as big techs, né? Que é a indústria tecnológica, né? De que tudo está relacionado. Então você está lá, você não está só consumindo e você indo para a academia, né? Você tem que ir para a academia, você tem que ir com aquela roupinha bacana, né? Ontem eu estava na academia e tinha uma moça lá e ela fazendo aquelas fotos, aquelas poses no espelho. Então você tem que postar, né? Você tem que estar vinculado. Então você tem, né? Você posta, você fala da substância que você está tomando, você posta a roupa que você está usando, a academia que você está usando, tudo isso, né? Então você tem esse agregado de 4 grandes indústrias, que é esse ecossistema, que são indissociáveis, né? E isso vai transformando a nossa prática cultural, o nosso consenso sobre as nossas práticas culturais, né, Valmir? E como é que é esse processo, né? Como é que você entende essa transformação que nós estamos passando por isso? De fato, né, a gente, hoje você praticar atividade física, ela virou um símbolo social, né? Então, você não faz mais a atividade física buscando a saúde, né? Inclusive, é interessante a gente compreender como funciona a lógica desse negócio, qual é a grande virada de chave, né? E aí a gente não tem como não falar do modelo Smart Fit, né? O modelo Smart Fit, ele copia o modelo americano de academia, né? Dessa academia de grande porte, só que ele faz um elemento, e aí, Pereira, aquela coisa que a gente fala muito para o aluno, né? Pô, o professor de educação física tem que entender de economia também. Porque olha só, o cara ele muda a lógica, ele muda todo esse ecossistema a partir de uma ação. Quando você vai pagar a sua academia, você tinha os planos, né, anuais, que você tinha desconto e tal, tudo. E o que normalmente acontecia?
você pagava lá e aquele plano, sei lá, vamos supor que você vai fazer anuidade na academia, e você pagava 12 prestações de R$ 150. Só que para você pagar essas 12 prestações de R$ 150, você tinha que ter um limite no cartão de 2.000, porque o cartão, quando você passa o cartão de crédito, é que nem a gente faz compra parcelada. Né? Uhum. Trabalhador compra as coisas parceladas. Aí você paga no cartão de crédito, o cartão vai fechar, vai comer, como a gente fala, aquele limite, e aí você vai pagando mensalmente, beleza? Uhum. O que o Edgar Corona faz? Né, que é o CEO da Smart Fit hoje. Inclusive lobista da campanha do Inominável lá em 2018. É importante, um dos financiadores da campanha, que inclusive fez o lobby para a reforma trabalhista com o trabalho intermitente, e olha como é que é a condição de trabalho, que a gente vai já falar do professor e da professora hoje na academia. Só para a gente ver como está Uhum. tudo complicado, né? Então, o que é que acontece? Ele pega e coloca essa cobrança intermitente. Ele coloca um preço muito baixo, né? Ele lança o ticket médio, na época do lançamento da Smart Fit, era 80 e poucos reais. Os 3 primeiros meses você pagava R$ 1,99, a depender da região, Uhum. R$ 10,99, R$ 9,99. E aí ele fazia aquela cobrança intermitente. Então, o que quer dizer? Eu não precisava mais ter um cartão com limite tão alto para poder usar a academia. Isso faz com que, principalmente a classe trabalhadora, né, classe trabalhadora, o estudante, que tem às vezes ali aqui, isso também vem associado ao crescimento. Tá tudo interligado, viu, gente? Não adianta a gente achar que não tá. Isso também vem ligado com o crescimento dos bancos digitais, né? Essa nova forma de financiarização e de exploração do trabalhador, né? Porque também é a exploração do trabalhador. Aí você pega lá o seu cartão, que tem um limite agora de R$ 200, você não precisa comprovar renda, você não precisa fazer nada, e em 5 minutos você fez o cartão ali no aplicativo do celular, e você vai para a academia e você compromete metade desse valor, certo? E aí todo mês você vai pagando e você tem acesso. O que que ele e aí a gente que defende o acesso, né, a gente defende o acesso como política pública, não é esse tipo de Uhum. acesso. Então ele cria esse acesso e aí, Pereira, só para a gente para ilustrar isso, uma unidade da Smart Fit hoje, para você tirar o seu investimento em um ano, você tem que ter 4.000 alunos, Caramba. certo? Então, o que que acontece? Essa lógica, você paga para não ir à academia. O fato é esse. Eu abro a academia, né, que agora, aquilo que você falou, eu me formei em educação física. Acho que o exemplo, né, uma pessoa que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande, o professor Ayrton, do Clube do Vôlei. É isso, ele Uhum. pegou a casa dele, construiu uma quadra de vôlei, aí foi construindo outra casa, aí montou uma academia, fez uma piscina e tal. O professor Ayrton é um exemplo claro do que era a educação física lá dos anos 70, anos 80. O sujeito que se formou, né, que acreditava naquilo, e foi trabalhando, e foi batalhando, e hoje ele tem o público dele, ele oferece outras coisas, tudo. Mas não dá, hoje não tem como o Ayrton competir com o maquinário, com o ar-condicionado, com todo o ecossistema que tem disso aí, né? Isso aí para a gente entender esse negócio, tá, Pereira, da academia, como ele se transformou. E aí vem todo esse agregado, né? E uma das coisas que me motivou na época do doutorado, né, antes do doutorado, era que a educação física era o fim do personal trainer, né? O fim da academia Uhum. por causa dos relógios, né? Os smartwatch, né? Esse aqui, vale dizer que também é um chinês, né? Não custou R$ 3.000, né? É bem mais barato, mas esses relógios de monitoramento, né? Que dão passada, frequência Isso. cardíaca, conta caloria, que contam, que dão conta e que fazem parte desse ecossistema, tá? Então, você quando começa a correr, começa a frequentar a academia, você tem que ter o relógio, você tem que ter o tênis, você tem que ter a roupa, você tem que tomar o whey creatina, né? No mínimo, você tem que estar tomando whey creatina, né? Como se não fosse possível hoje você treinar
ter uma alimentação bacana e conseguir alcançar os objetivos que você quer alcançar com o treinamento sem esse tipo de recurso, né? Que também, Pereira, fala muito sobre esse modelo de sociedade que a gente tem hoje, né? Sociedade da velocidade, do atalho, né? Que é uma grande contradição, né? Ao mesmo tempo que a gente, para fazer uma especialização, você levava 2 anos. Agora, se você tiver condição, você faz em 3 meses, né? Você tem que Então, perder 1 quilo, você tem que perder 1 quilo em um mês, você tem que ganhar massa em um mês. Se não ganhar, você não ganhou, não se viu. Que é uma coisa que é, inclusive, antinatural. exato. Não, Você vai aí, perdendo assim, aos poucos. e a galera pensa que a gente não estudou treinamento esportivo, né? Que a gente, estava só lendo o livro do Max. Não, a gente estudou, a gente jogou. Pereira era um goleiro, né? Quem não sabe, Pereira era um bom goleiro de futsal. Eu tentei ser um jogador de voleibol. Mas, assim, a gente tem esse conhecimento sobre o treinamento, né? E a gente compreende que é isso, o processo de perda de peso não é. Agora, existem os aceleradores, né? Então, hoje você não precisa mais fazer uma dieta para perder peso. Você toma uma injeção, você toma lá a caneta, né? Você vai tomando a caneta, né? E aí, para ganhar massa muscular, eu não preciso mais comer tanto. Eu vou comer tanto, mas também eu vou tomar o esteroide, né? Eu também vou tomar. E assim, isso tudo vale dizer que esse debate a gente faz quando a gente está falando de atletas, de alto rendimento, né, de performance. Ok. Mas imagina, Pereira, o que é o prejuízo para o corpo de você querer ter um treinamento, uma dieta, todo um processo de um atleta, mas você ser um trabalhador. Porque e isso a gente está falando de um extrato da população que consegue ter acesso, porque inclusive saiu, começo da semana eu vou até procurar depois para te mandar, eu vi no Instagram falando que esse crescimento do número de academias, né, não estava relacionado com o acesso das pessoas à academia, que ainda era mais de 40% da população ainda não conseguia acessar a academia. Por quê? Pela condição de vida, de trabalho, pelo próprio valor, muitas vezes. Jornada 6-1, né? Como é que vai para academia com jornada 6-1? Exatamente. E olha só como essa indústria ela é conectada. A galera está na jornada 6x1, trabalho intermitente, uma condição de precarização onde a gente remota ao início do século XIX, o capitalismo, né, de vamos trabalhar por hora. A gente viu que o Senado aprovou, né, a PEC que o Senado Alcolumbre lá tá querendo passar e tudo mais, a gente aquele horror. E aí, você tem o que essa indústria do fitness faz para se adaptar a isso, Pereira? Academia 24 horas. É isso. Pô, você vê a academia. Em vez de dormir, você vai malhar. Exatamente. E aí a gente remota aos inícios a gente vai para a Inglaterra, a gente vai para o início do processo de industrialização no Brasil, quando as grandes indústrias tinham o quê? Piscina, campo, quadras, para ocupar esse trabalhador, para o trabalhador não estar se organizando, para o trabalhador estar cansado e não conseguir voltar no outro dia, não ir para a reunião do sindicato e toda. Então, assim, o capital, ele até eu falei ontem na aula, né? Estava dando aula ontem em Canindé falando, né? Ciência não é neutra, né? Isso aqui a gente tem que ter muita clareza. Por consequência, a tecnologia não é neutra, né? A tecnologia é algo que está em disputa e na correlação de força a gente é o lado mais fraco, né? E informação não é conhecimento, porque a gente está vivendo uma era de informação. Então, e pior, né? Com um acréscimo das IAs, né? E aí a gente, eu não sei você, mas os TCCs que eu estou recebendo, pelo menos tem problema de conteúdo, mas de forma, porra, nunca, o pessoal não erra mais português, gramática, os parágrafos estão vindo lindos, tem as contradições de conteúdo, mas forma, né? Então é isso, né, Pereira? Assim, acho que a gente tem que começar a pensar, né, nesse ecossistema como um todo, né? E aí entra a categoria da totalidade. Não dá para eu olhar para a indústria do fitness sem eu olhar para todas essas outras determinações que compõem ela, né? Que é o que fazem ela ser o que é, e principalmente sem olhar para os sujeitos, né? Que estão dentro dessa indústria,
Ainda mais nós, né, como sujeitos formadores, né, nós estamos tentando problematizar Uhum. isso dentro das instituições de ensino, e eu acho que a gente precisa, isso precisa hoje, eu venho tentado trazer isso, né, esse é o centro do debate hoje do mundo do trabalho da educação física. Não é, né, a gente tem algumas particularidades da escola, mas hoje o centro do trabalho, né, a grande massa, a gente tem um número maior de cursos de bacharelado, o número maior de Uhum. cursos, inclusive EAD, né, que causam uma preocupação enorme. Então a gente precisa avaliar isso dessa forma. E aí, olhando agora para essa dinâmica do trabalho, né, vamos, tipo, tem uma questão que, assim, que tem a ver com esse movimento todo, né, que começa lá atrás, nos anos 80, nos anos 90, né, com a própria formação do CONFEF-CREF, né, mas que o objetivo era formar, né, um trabalhador, aí é um trabalhador com o título de ensino superior, com graduação, que somos nós, professor de educação física. Não somos só nós, tipo, isso também acontece em outros fenômenos também, fisioterapia tá algo parecido, em outras áreas Sim, também, né? Tem uma condição de precariedade e de assalariamento muito baixa, mas que você tem todo esse acréscimo de formação, de qualificação, né? Mas que isso não se corresponde, né, ao incremento salarial coerente com o nível de outras graduações, né? Então, tipo assim, o relato que eu tenho aqui, eu não sei a efetividade desse dado, isso é relato, né, dos meus próprios alunos falando dos valores salários, é que o valor salário médio é um salário mínimo. sim, Ou seja, sim, é o mesmo pagamento de um trabalhador com ensino médio, está no comércio, sim, é o mesmo pagamento de um setor de serviços, né? Como qualquer outro setor de serviços, sem o mesmo tipo de qualificação. E aí, uma característica desse trabalhador, que é um trabalhador sempre muito jovem, né? Com alta rotatividade, né? Como é também o campo dos serviços, campo dos comércios, então, assim, inclusive similar a um trabalhador do campo dos supermercados, né? E esse muitos jovens, né, a maioria muitos negros, negros e negras, né, sim, então é essa característica que está presente nesse campo de trabalho, né, agora muitos oriundos, inclusive da formação inicial, né, da formação da escola pública, e aí como é que, já para poder introduzir o tema da plataformização, fala dessa realidade, dessa precarização, isso só nas sim. academias, como é que isso né, tem a ver com essa indústria fitness, né, como é que isso, a indústria fitness conseguiu conformar esse tipo de trabalhador, né, que nós saímos desse projeto de ter a academia para ser esse trabalhador precarizado, dessa academia, dessa grande indústria, né, e, e onde é que entra, né, as tecnologias, né, as plataformas nesse lugar que também avança ainda mais para precarizar esse trabalho. Isso é uma questão central, inclusive, também para esse debate, porque quando a gente olha para esse estrado da classe trabalhadora que está na indústria do fitness, é o professor, a professora de educação física, a gente já começa com uma questão que não é apenas uma questão linguística, né? É a primeira coisa que você desapropria é o nome professor. Eu sou profissional de educação física, eu sou personal trainer, eu sou psico alguma coisa, né? A gente precisa tanto colonizar os termos, quanto precisa sair dessa ojeriza que é ser professor no Brasil, né? Então eu abro mão de ser professor para ser personal trainer, ou então para ser o profissional de educação física, mas aí já tem também um viés da disputa ideológica que nós temos, né? Disputa nesse campo com o pessoal do CONFEF-CREF. E aí, cara, o que acontece? Com esse novo formato de negócio das academias, a gente passa a precisar menos, e o aparato tecnológico, somado ao novo negócio, mais o aparato tecnológico, em tese, a gente passa a precisar de menos pessoas no salão. O salão de Uhum, musculação, né? uhum, A gente, tradicionalmente, né, a gente que se formou ali no final do século passado, a gente aprendia, não, que no salão, cada professor deve ter ali 10 alunos, 8 alunos, para você meio que acompanhar o professor e tal, tudo. E essa lógica muda. Ela muda primeiro porque antes você fazia a ficha do seu aluno. Agora a ficha está dentro do aplicativo do celular, né? Então a primeira grande mudança.
E dentro dessa ficha, dentro desse aplicativo do celular, quando eu tenho dúvida para fazer um exercício, como é determinado movimento, eu tenho um vídeo, onde eu clico e esse vídeo vai ter um homem ou uma mulher demonstrando esse movimento. Então, né, eu tiro a figura daquele sujeito que vai estar ali no salão, né, do instrutor, do professor, de alguém que iria fazer, ter esse cuidado, e coloco no aplicativo, né, e coloco isso no aplicativo. E aquela coisa, né, a gente sabe que com o avanço tecnológico, várias profissões elas vão sendo substituídas. Algumas estão sendo extintas e outras vão sendo substituídas. Por exemplo, com o avanço do trabalho remoto, da plataformização, as pessoas que estavam no setor de serviços, principalmente aquele assessorista de elevador, copeiro, às vezes o cara, esses serviços que são dentro da classificação, da estratificação do trabalho, são tidos como trabalhos menores, né, do capital, eles foram completamente visibilizados e excluídos. Tipo assim, e são pessoas que pagavam aluguel, que tinham que comer, e aí a gente tem um aumento considerável da pobreza, né, da população em rua, das pessoas em situação de rua. E aí, Pereira, é importante também que a gente deixe demarcado aqui que houve uma mudança na forma como o IBGE, através da CAGED, fazia a sua pesquisa, né, em relação à questão do trabalho. Então, hoje, quando a gente olha que existem pessoas, né, o índice está em torno de 5%, né, de pessoas, é óbvio que pós-pandemia a gente teve uma retomada da economia, a gente está, né, a gente encontra, por exemplo, a gente tem setores da sociedade hoje, né, setor da construção civil, o pessoal diz assim, o setor da construção civil está em crise, você não consegue encontrar mais um pedreiro e tal. Você não consegue porque você não quer pagar o sujeito o que ele merece, porque você não quer pagar... Não pagar um salário maior. Não quer pagar o salário, você não quer pagar a carteira assinada e tudo. E aqui, se você for andar em Fortaleza, Fortaleza hoje é considerada por esses empresários que a gente acaba tendo que acompanhar, a Dubai do Nordeste. Uhum. Por que é a Dubai do Nordeste? Começando a ter mega prédios, né? Exatamente, os mega prédios. Se você anda aqui nos bairros da região nobre, Pereira, você vai ver um verdadeiro canteiro de obras. Você vai ver a quantidade de condomínios que tem aqui na cidade muito próxima ao Eusébio, né, que a região metropolitana, né, ali a cidade está crescendo absurdamente, né, a cidade está crescendo para os dois lados, né, tanto a saída sul como a saída leste como a saída oeste. Então, a gente tem esse crescimento, né, a gente está nessa constante, e as pessoas elas estão entendendo também que elas podem ter outros tipos de trabalho, né? Isso não significa que são empregos melhores, tá? Isso também a gente tem que deixar muito claro. Não é porque os próprios apps, né? O pessoal da comércio vai fugir, os Uber. Exatamente isso. O cara, em vez de ganhar R$80, R$100 numa diária de auxiliar de pedreiro, ele pega uma bike do Itaú e vai fazer a entrega. Né? E aí ele não está naquela obrigação do horário e tal. O que a gente não pode é enxergar isso como uma vantagem. Isso não é vantagem para a classe trabalhadora. Isso são as expressões do capital e as novas formas, que não é nova forma, a forma é a mesma, mas são novas características que eu acho do trabalho. Exato. Que eu acho que, na verdade, tem uma realidade da nossa forma de exploração, que é uma super exploração, né? Que é isso que eu tento sempre colocar, porque o nosso salário médio, o salário é tão baixo, que é por isso que explica o sucesso de um iFood, o sucesso de um Uber, porque você, com um aplicativo desse, mesmo assim, você consegue chegar perto do valor que o salário mínimo está pagando. Você não consegue chegar a todo o valor porque tem os direitos incorporados ali que você não tem, que não estão garantidos, né? Aí tem um outro fator que é o fator ideológico. Você passa a considerar que é melhor receber o dinheiro direto do que você ter desconto, você ter, né, previdência social, você ter garantia de seguridade e tal, você passa a construir. Aí é ideológico. Mas no aspecto valor,
tem essa dimensão do assalariamento ser um salariamento muito baixo. O valor médio é muito baixo. Então, por isso que, por exemplo, a Uber é o maior rendimento a nível mundo, o Uber é Brasil. Né? É o maior polo de lucratividade dela é Brasil. Você não vai encontrar esse tipo... Porque você tem uma classe trabalhadora que está disposta a esse tipo de trabalho, porque o rendimento fica próximo. E fora a parcela desocupada mesmo, a parcela desempregada mesmo. E isso é impossível você não desvincular da questão racial, né? É uma classe trabalhadora negra, que nunca sempre acessou os piores tipos de trabalho, como tem incorporação de tecnologia. Então, tipo assim, você vê o que é um auxiliar de pedreiro? É um cara que faz um trabalho que um microtrator poderia diminuir, né, gigantescamente. Então, o salário é tão baixo, que é melhor você pagar um auxiliar do que você incorporar tecnologias básicas na indústria da construção civil, que já poderiam, né, acessar isso, né? Então, é nesse lugar que está essa questão. Né? E aquela conversa, né, José? É impossível e é desonesto, eu afirmo isso aqui, é desonesto a gente falar da composição da classe trabalhadora brasileira e a gente achar que isso segue um modelo tal. Não, a população trabalhadora, a classe trabalhadora brasileira é uma classe pobre, é negra, é preta, fruto dos 300 anos de escravidão, um dos maiores crimes da humanidade cometido pelos portugueses e avaliado pela nobreza brasileira durante anos, durante séculos. Então, é impossível você fazer qualquer debate sobre a formação da classe trabalhadora brasileira sem você entrar na questão da racialização. Porque, inclusive, Pereira, quando a gente olha para a pesquisa do PNAD, quando a gente olha quem é que não está, sabe quem é que mais acessa a academia, sabe quem é que mais consegue ter direito à academia? O homem branco, morador do Distrito Federal, acima dos 35 anos. E sabe quem é que o menor índice de quem tem acesso à academia? A mulher alagoana, preta, até os 35 anos. Então, é um fato concreto, é real. Essa construção, isso vai impactar em tudo. E aí, essa população negra, que antes tinha que ser auxiliar de pedreiro, porque não tinha outra opção de condição de sobrevivência, hoje ela pode ir para os aplicativos, hoje ela pode ir, e alguns, uma parte, que ainda não é uma totalidade, uma parte que conseguiu ter acesso à universidade pública, conseguiu ter, através das cotas raciais e sociais, através do ProUni, através de outros programas, que fizeram a educação física, estão se submetendo hoje a esse trabalho precarizado. Né? Hoje, eu tenho certeza, Pereira, que você tem essa mesma dificuldade, você convencer um aluno de iniciação científica que é melhor ele trabalhar na universidade com bolsa de R$ 700 do que ele trabalhar num supermercado, como a gente que está no interior, uma rede de supermercado, para ganhar um salário mínimo. Porque, mesmo sendo insuficiente, o valor do salário de 1.600 é maior do que 700. E aquilo ajuda mais a ele no seu dia a dia. E aí, essa mesma tecnologia que você está falando, que poderia estar a serviço da classe trabalhadora, né? E aí a gente pode voltar para o debate do Lukács com o Gorks, né? O André Gorks, o fim do trabalho, né? Ali nos anos 70, nos 80, o fim do trabalho, com o avanço, a evolução tecnológica e tal. Pelo contrário, é o asseveramento da exploração do trabalho. Agora a gente tem mais mecanismos para explorar o trabalhador. Né? E, inclusive, mais mecanismos para manter esse trabalho apenas o suficiente e necessário para o processo do capital. Né? É importante, Pereira, também a gente falar para a galera, dizer assim, mas vai ser o fim do trabalho. Não, o fim do trabalho, da exploração do trabalho, só vai acontecer quando a gente acabar com o capitalismo. Porque o capitalismo precisa do trabalhador assalariado, né? Senão a gente rompe lá o ciclo de produção, circulação e consumo. Então, ele precisa que se tenha uma parcela da população trabalhando. E aí, o que é que está acontecendo? Hoje, 2/3 da força produtiva brasileira que antes se dividia no agronegócio e na indústria, está no setor de serviços. Está no setor de serviços. Né? Por quê? Porque tem um entendimento de que é melhor eu receber direto, receber por hora, eu negociar com o patrão, do que necessariamente eu ter lá a CLT. Inclusive, a gente tem
assistido, né, uma campanha contra o CLT, né? Ah, porque o CLT é isso, Deus me livre de ser CLT, né, e tudo mais, e isso está entre os jovens, tá? E que, na verdade, o que é CLT? A CLT, você vai, talvez não vai ter o mesmo ganho efetivo, mas você vai ter direito a férias, você vai ter direito, se você for demitido, ao seguro-desemprego, você vai ter direito ao FGTS, por mais que tudo esteja sendo atacado, mas a Descanso gente semanal, né? descanso semanal, Semanal que são remunerado. que são conquistas históricas da classe trabalhadora, né? Não foi Exato. dado para a gente, foi conquistado, né? Então isso é um reflexo do que acontece no Brasil, acontece de uma forma geral e está acontecendo na educação física, né? Na educação física, e com um detalhe, viu? Com um detalhe, os meninos eles estão entrando e cada vez mais a relação técnico-instrumental do ajustar uma máquina, do preparado, da tecnologia e o sujeito ser refém da rede social, né? A história, e aí a gente vem para aquele debate, né, Zé, que a gente adora, que é aparência e essência, né? Uhum. E aí na sua mais no mais simples, que é o cara que pode ter lá o cara que tem doutorado, que se preparou para caramba e tá lá, mas se ele não tiver o shape, ele não serve para academia, ele não serve para esse espaço. Se ele não tiver com o relógio tecnológico, Tem que, ele não serve. você tem que se vender a si mesmo, né? Você tem que ser a própria imagem da indústria fitness, né? Você tem que ser o próprio desenhozinho lá na academia, né? O corpinho lá com os gomozinhos do seu abdômen lá. Você tem que ser essa própria imagem. Isso é loucura, né? Se para a gente ir pensando no terceiro bloco, fazer aqui agradecer aqui os comentários no YouTube, pedir para o povo se inscrever, estamos nessa missão aí também, um canal novo do grupo de pesquisa. A Priu Show, né, comentou aqui, né, animada pelo debate, falando que Fortaleza, né, tem quase todo lugar tem uma academia, um grande supermercado tem uma academia, né, e aí falou aqui sobre academias 24 horas, né, que agora tem que malhar enquanto eles dormem, né. A Lídia Farias também veio aqui, né, também comentou, muito importante o debate. Acho que é Raquel, né, também falou reflexões necessárias. E o William Braz, né, foi o último comentário, fez uma pergunta que eu acho que ajuda a gente a pensar o terceiro bloco, que é que a gente tinha combinado aqui. E aí eu queria dividir para fazer duas reflexões, eu acho que são, né, desse lugar. A gente pensar alternativas, né, Valmir, aí, que é o debate mais difícil, né, como a gente sempre coloca, pensar um futuro diferente, sempre a capacidade de imaginação para a gente é muito difícil, ainda mais num contexto, né, num contexto de uma proposição, né, que é do campo das práticas corporais, que foi dominado e praticamente hegemonizado e criado de uma forma tal pela uma lógica da indústria privada, da indústria do capital, da indústria fitness. Praticamente eles criaram, eles recriaram, né, a ginástica, eles recriaram a musculação, né, e nós crescemos com essa recriação, né. Eu acho que um ponto qual é a alternativa ainda enquanto prática corporal? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Assim, como é que a gente pensa essa transformação desse conhecimento que é da musculação, da ginástica? Como é que a gente pensa alternativas de incorporar isso para o interesse do acesso, e um acesso que não seja hegemonizado por essa indústria, por esses patamares da indústria, né, do consumo de produtos, né, de relação mercantil da própria prática e dos consumos de produtos agregados, mercadorias agregadas. Acho que esse é o primeiro ponto, né? E a gente pensar isso, assim. E aí eu vou fazer uma reflexão para a gente pensar, e depois eu vou deixar a questão do William sobre o CREF e o trabalho. Vou deixar para o segundo ponto para poder desenvolver depois. Eu penso que talvez a alternativa é a gente pensar isso, né? Inclusive, o processo de retomar a coisa pública, né, de novo, né, as academias e serem vistas como instrumentários de saúde da saúde pública para eles do SUS, né, de estarem vinculadas, né, aos postos de saúde, de estarem vinculadas aos mecanismos dos bairros, à estrutura pública dos bairros, né, e aí
como é que você pensa essas possibilidades, Valmir? Como é que você olha para essas alternativas? Primeiro só saudar aqui, né, a Pri, a Lígia e a Raquel, né, são mulheres de luta, viu, Pereira? Sindicalistas, as três, e que treinam, Bacana. né, né, e são grandes companheiras aí de luta, valorosas companheiras, né, e muito obrigado por estarem aqui. Se eu só estou hoje onde estou, muito por vocês, também tem muito por conta dessas mulheres, sabe? Dessas pessoas que estiveram comigo lado a lado na luta. Então, eu estar aqui hoje tem muito delas também, né? É importante a gente destacar. Assim, primeiro a gente tem que repensar o que é, né? E aí é como você fala, né? O exercício de imaginação mesmo. O que a gente imagina como seria esse mundo, né, dentro a partir de uma perspectiva comunista, né, onde a gente superou o capitalismo, né, a gente está numa outra sociabilidade, e até porque a gente tem exemplos históricos disso, né, a gente tem guardada com muito cuidado esse comentário, mas a gente tem o exemplo da China, a gente tem o que foi a União Soviética, né, a ponto de a gente conseguir os ginásios públicos, as academias públicas. Então a gente tem um exemplo a se seguir, né, e é claro que o exemplo tem um tempo histórico, né, tem os seus erros, tem os seus acertos, mas eu acredito que é um indicativo do que possa acontecer, do que pode acontecer, né. E quando a gente, acho que a tarefa hoje, né, é tentar, já que nós estamos na formação, é tentar trazer esse debate para dentro da formação. Porque o que vem acontecendo, José? As coisas vêm acontecendo e a gente vem naturalizando. Eu acho que há uma naturalização preocupante, inclusive. Né? Tipo assim, chegou a Uber, olha que bom, agora tem Uber. Chegou o iFood. Agora o iFood, que não é serviço de entrega, né? É bom ficar muito claro, né? iFood é um serviço de restaurante, não é serviço de entrega. Você não escolhe quem é o entregador, você escolhe o restaurante, né? Então, tem toda e a gente naturalizou isso, né? E assim, e é meio que cobrado o tempo inteiro uma adaptação, né? Nós que somos professores, o tempo inteiro, o professor tem que fazer algo diferente, tem que fazer algo inovador, tem que, né? O slide, Aula de bananeira. Aula, exatamente, né? Da aula assim, cantando bananeira. E parece assim um absurdo. Hoje coincidentemente, uma colega lá em Canindé, pô, mas tu vai dar aula só com pincel? E tem dias que eu nem uso pincel, que eu fico só conversando com os meninos e a aula rende pra caramba. Por quê? Porque existe uma outra relação com a construção do conhecimento, né? Muito que atravessa determinadas. Inclusive, eu falei sobre isso, eu tenho aula de didática da educação física sobre os atravessamentos, né, que a gente tem dentro dessas construções. E quando a gente pensa nessa questão do consumo de mercadorias e tudo, assim, você traz essa problemática. Pô, será que eu estou usando esse tênis para melhorar a performance ou porque todo mundo está usando? Eu vou comprar o relógio, eu tenho que comprar tal porque todo mundo está usando ou porque aquilo vai ter utilidade? Porque também não é uma negação da tecnologia. Será que o maratonista X iria lá, o cara que bateu o recorde da maratona, será que ele iria conseguir se nós não tivéssemos os isotônicos que nós temos hoje, se nós não tivéssemos os tênis que nós temos hoje, os equipamentos que nós temos hoje? Eu acho que não. A tecnologia, ela não há um movimento ludista, não há nada contra a tecnologia. Agora, a gente tem que disputar essa tecnologia para servir a classe trabalhadora. Para servir a classe trabalhadora, né? O Valmir está viajando, é um sonho. Se a gente não fizer isso, a gente está aqui fazendo o quê? E aí, dentro dessa lógica, eu entendo que, primeiro, a gente não pode perder de vista, Pereira, a questão da organização da classe trabalhadora, né? A gente não pode perder de vista a questão da gente entender que a classe trabalhadora unida, coletivamente, a gente consegue avançar. Na história, isso não é uma vontade minha nem do Pereira. A história nos mostra que os avanços humanísticos que nós tivemos, de humanização
mesmo que seja muito contraditório falar humanização e capitalismo, o que a gente conseguiu avançar foi através da questão coletiva dos trabalhadores. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa tornar a atividade física, a saúde, o lazer, um direito. Um direito. E aí, como é que é isso? Mas tem que fazer. Quem fazer academias públicas tem que fazer a academia pública, tem que ter os espaços das praças, tem que ser espaços que sejam possíveis ter atividade física com orientação. As prefeituras, os estados contratarem professores e professoras para colocar lá em determinados horários, para que essas pessoas, além de criar campos de trabalho, a gente consiga conscientizar a educação da saúde, a conscientizar a população para a saúde. A gente tem que ter uma compreensão do que é saúde, a gente precisa rediscutir esse conceito de saúde, né? A gente precisa rediscutir esses padrões corporais, né, medializados. Eu acho que a gente conseguiu avançar, ainda que muito pouco, mas a gente já conseguiu avançar qualquer coisa nesses pontos. E eu acho que a gente tem que continuar nessa toada, né? E aí, claro, quando você vê o tamanho que se tornou a indústria do fitness, por exemplo, eu me desafio a quem foi estudante de educação física nos anos 90 e no início desse século, até os anos 10, até a década passada, a falar o nome de 3, 4 marcas de suplemento, ou 3, 4 marcas de suplementação esportiva. Não sabia nem que existia. Não tinha esse luxo no Brasil. E hoje a gente falaria aqui facilmente 5, 6 nomes com tranquilidade. Né? E isso por que elas se desenvolveram? Porque elas foram investir. Creatina que não tem nem creatina, né? Não. É whey que não tem whey, creatina que não tem creatina, o whey tem whey isolado, whey não sei o que, não sei o que. Isso a gente tá falando, Pereira, do básico que a gente conhece. Você imagina lá, a galera tá numa moda agora de peptídeo, de não sei o que, e são coisas que assim, quando a gente vê, é assustador. É assustador. É assustador por quê? Porque uma coisa que é importante que acaba que a gente tem que mencionar. Nós tivemos nos últimos 6 meses no Ceará 10 mortes em academia. 10 pessoas morreram. A gente não pode associar esses 10, e de fato não seria irresponsável, associar essas 10 mortes a casos de suplementação, mas o que é? São espaços que não têm exigência mínima de qualquer questão ligada à saúde. Né? Eu detesto dar exemplos pessoais, porque eu acho que isso individualiza o problema e não dá conta da realidade. Porém, eu treino em uma grande rede de academia, que é um quarteirão daqui da minha casa, que eu estou lá, acho que há uns 6 meses, e o professor que falou comigo foi o ex-aluno meu, que me encontrou lá e falou comigo. Nenhum professor sequer chegou para mim para, seja bem-vindo, e aí, nada, em 6 meses. E eu não ando com a camisa, eu sou professor de educação física, né? Eu sou, né, inclusive, acho que nem aparentar professor de educação física eu aparento ser, né? Então, assim, isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante por quê? Porque são jovens que estão sendo colocados muitas vezes por outros aspectos que estão ligados a questões estéticas, há em outras questões, e não a competência técnica, né? E não só que somente a competência técnica seja, mas é porque a gente imagina que ela fosse pelo menos um pressuposto. E aí são jovens que estão iniciando o curso e que estão, muitas vezes, têm a necessidade objetiva, né, precisam ter essa grana, estão se submetendo a essa superexploração do trabalho, a condições precárias de trabalho e que não tem orientação do que fazer, sabe? Eu acho que a orientação é essa mesmo, é deixar a pessoa que está lá o mais livre possível, sem qualquer tipo de intromissão, e que qualquer tipo de intromissão só seria necessária quando ela fosse requerida pelo aluno, né? Isso é um ponto, assim, tipo, ontem eu estava malhando e eu queria pedir a observação do sujeito sobre o movimento, né, e fiquei intimidado por essa situação, de ele nunca me abordar, de ele nunca chegar e tal, de você pedir, mas parece que é esse o mecanismo, assim,
é para você tornar o professor o menos necessário possível, tornar ele o menos necessário possível. E aí tem um ponto, Valmir, sobre isso que você estava falando, sobre pensar isso como atividade, como política pública, né? Que é um ponto que a gente esquece muito, né? Porque é a possibilidade da variação, da riqueza, do enriquecimento cultural das práticas. Porque quando você pensa que o professor é um cara contratado como política pública de esporte e lazer, contratado para atuar no bairro, junto à população que é atendida pelo posto de saúde, ou junto à população do bairro, da comunidade, você pode pensar possibilidades muito diversas de práticas corporais. E não cair nesse discurso de que o único, né, o único treinamento com força e sobrecarga é a musculação, né? Como se só a musculação a gente pudesse, só com esse modelo pudesse ter um treino de força. E tem várias outras possibilidades possíveis nas práticas corporais e o discurso seguinte, né? De que todo mundo tem que fazer musculação, né? Que é o discurso da padronização absurda que é necessário para uma mercadoria. Não, todo mundo tem que fazer musculação, só a musculação salva. O seu futebol não serve mais para nada, isso é só um agregado, nada serve, né? Então a gente pensar aqui um professor que pode pensar, retomar o seu lugar pedagógico, né? Que esses alunos também seja sujeito, que possa dizer, não, professor, o que a gente quer, a gente gosta de dançar, a gente gosta de fazer isso, vamos fazer atividades associadas à dança, atividades associadas aos jogos, a pensar isso e pensar desse lugar, né? Todo um processo de educação e saúde também, né? E aí fica... Pode falar. Não, e aí, José, é porque isso aí, às vezes a pessoa pensa, pô, mas essa ideia desse acesso público à academia, isso é dispendioso e tal, tudo. Cara, a gente fez um levantamento não em Fortaleza, em Canindé. Canindé, comecinho ali do sertão, a 120 quilômetros aqui de Fortaleza. Eu sou professor lá, né? Eu acabei sem falar, eu sou professor do IFCE em Canindé, no curso de licenciatura em Educação Física. A gente fez um mapeamento lá do número de praças que seriam possíveis fazer intervenções. Sejam intervenções esportivas, sejam orientação de corrida, sejam aula de dança. A gente fez só na cidade de Canindé, sem pegar o entorno, né, Caridade, né, só na cidade, no centro, né, na sede, como eles falam, nós mapeamos 23 espaços entre praças e quadras com possibilidade de mais variadas intervenções. E aí a gente escreveu um projeto, junto com a disciplina de prática com componente curricular, a gente escreveu um projeto onde a gente tem lá a política pública que o que a gente precisa? A gente precisa do material e da bolsa para os meninos exercerem. E a gente iria oferecer para a população exatamente isso. Aula de dança, aula de ginástica, treinamento de força, porque não precisa só da academia para fazer treinamento de força, orientação de corrida e caminhada, práticas esportivas, vôlei, basquete, handebol, futsal, quando fosse possível na estrutura. Então, quer dizer, o que a gente tem, o que a gente tem, a gente já tem o equipamento, a gente já tem a mão de obra, o que a gente precisa fazer é isso numa política pública que funcione. Que funcione. Isso eu mapeei Canindé. Se a gente for para os grandes centros, o Cariri, por exemplo, se a gente pegar o Cariri, eu vou ter certeza que a gente vai ter praças, campos, quadras, espaços que são aí que são públicos e que com esse mapeamento feito, e uma coisa também, Pereira, importantíssimo, isso que você falou, vamos escutar os territórios. Pô, eu tenho aqui em Canindé, a gente já viu, eu tenho aquela senhora que vai com aquelas saias longas, né, com a roupa de uma dona de casa, né, caracterizada por uma dona de casa, mas que vai de tênis e vai fazer a caminhada fazendo terço. Como a gente diz aqui, desbuiando o terço. Ela vai fazer a caminhada dela lá. E não é só uma, são várias. E aí eu também tenho o atleta, o ultramaratonista que está correndo na BR. Então, quer dizer, a gente tem os públicos. O que a gente precisa fazer é que a política pública chegue a eles. Né? É transformar isso numa política pública, que a pessoa não tem que pagar, ou pior, não tem que fazer algo que está acontecendo hoje, que inclusive, quando a gente for responder essa questão do CREF, eu vou colocar isso, você ter propaganda no Instagram, na rede social,
Olha a propaganda, Pereira. Ah, mudou sua rotina? Mande seu. Nós fazemos adaptação. Chat GPT, IA com você, IA, né? Tem um termo lá. Uhum. Ou seja, quer dizer, porra, eu estou preocupado se o Pereira, que é formado, tem um registro do conselho ou não tem, para estar exercendo. Mas eu não estou preocupado com a Big Tech, que está fazendo propaganda de treinamento, que vai mudar o treinamento sem supervisão de ninguém. Eu não estou preocupado com isso. Que defesa de profissão é essa, né, camarada? Que defesa aí. Nem a fatia do bolo deles eles estão defendendo, né? Então, só para a gente aí Já entrando, levantou a bola já. já Aí né, vou levantar. Ok. levantar aqui a questão que o William colocou, né? William Braz, né? O que vocês acham do CREF, né? Pelos professores, e faz pelos professores da indústria fitness, né? Já que temos que pagar eles pelo nosso direito a exercer a profissão. Aí aproveitar também aqui ler o outro comentário da Priscila, o Shoa, né? Citou o texto do grego lá, do tecnofeudalismo, né? Do Varoufakis, né? Aquele debate sobre o tecnofeudalismo, né? Que está colocando que a gente já está caímos num processo de destruição do capitalismo e a plataformização de toda a vida, né? E é um texto polêmico, aí é outra questão, mas aí vamos lá. A Raquel, né, citou aqui também da sua fala, né, já está respondendo como manter a atividade física, né, tão essencial para vivermos bem, como resistência à lógica do capital. E o William também fez um novo comentário, né, comando nosso espaço como espaço profissional, e a única coisa que nos diferencia dela é justamente o fato de termos convívio com os nossos alunos como professor, né. Vamos pensar essa questão do CREF, assim, eu acho que é um debate que a gente faz já há alguns anos, né, a necessidade de nos organizarmos enquanto classe trabalhadora, né, e aí a gente acabou, né, e tem uma disputa ideológica gigantesca da ideia de CREF como representação de classe, como defesa da categoria, como, né, e quando na verdade nunca foi, né, a defesa de um modelo de mercantilização, né? O CREF veio para defender a indústria fitness, né, inclusive assim, o que a gente entende por indústria fitness e o avanço que ela teve sobre a precarização do trabalho tem muito a ver com que o CREF conseguiu garantir esse avanço, expansão desse modelo de capital, de concentração a concentração e acumulação de capital nesse setor, né. Eu acho que acho que é a questão que a gente possa desenvolver um pouco, né. E pensar alternativas, né? Quais são as alternativas que nos apontam, né? Nós estamos numa lógica, né, da indústria fitness, que é uma categoria que não tem nenhuma tradição e que não tem as instituições organizadas, que não tem essa estrutura de sindicato de representatividade, né? Isso. E nós estamos aí, de novo, pegando o exemplo que você citou, né, como se estivéssemos lá no início do século XIX, onde para a indústria fitness, né, onde os sindicatos sequer existem, onde não existe representação coletiva e parece que não tem se apontado muito caminho para se construir isso, né. Como é que são as saídas, assim, como é que a gente pensa essas alternativas? Cara, acho que inicialmente a gente tem que falar do CREF, né? Acho que assim, o modelo com que o CREF surge e a proposta já é desde o início ruim, né? E aí tem a ver com a lógica neoliberal da reserva de mercado e tudo mais, e muito distante de qualquer proteção de classe trabalhadora ou de qualquer organização coletiva da classe trabalhadora, né? Isso aí tem que ficar muito claro, né? E evidentemente que num espaço onde não há regulamentação do trabalho, onde não há organização coletiva do trabalho, né, esse discurso, essa narrativa, ela cola muito, né? E aí, assim, a gente tem, eu acho que, pegando pelo que a gente já estudou, eu acho que o único conselho de classe que, de fato, assim, a gente tem um reconhecimento como estar junto da classe trabalhadora é o de serviço social, lá com o Zé Paulo Neto e tal, tudo que eu acho que é o exemplo de fato que a gente vê que há uma defesa da categoria, né, que há que inclusive muitas vezes é confundido até com um sindicato e tal, tudo, mas é o único exemplo que a gente tem, né. E o que acontece é que
né, ao longo desse período, né, não são 20 dias, né, que a gente está nessa história, acho que são mais de 20 anos que a gente está nessa parada. E o que tem? Eles ganharam muita grana, né, eles estão Muita muito grana. fortes, muita grana, muito lobby, Lobby, lobby político, é, né, dinheiro aplicado na bolsa de valores e toda essa parada aí que tem. E o que a gente vê uma expansão, né? A gente vê, por exemplo, eles agora querendo entrar na escola, né? Com um novo formato. A gente tem o exemplo de Brasília. Brasília conseguiu avançar no projeto de lei, ainda precisa ser aprovado, mas já é um avanço enorme, uma vitória enorme. Recife está fazendo esse processo também. A Bahia também está nesse processo, né? E a gente está no movimento, junto com o CBCE, né, com as Brasileiras do Esporte, a gente está nesse movimento, né, de fazer essa discussão do CREF fora da escola, né? uhum, O CREF pelo menos fora da escola, né? E quando a gente para pensar, parece até ser meio tosco, né? Porque lá no final dos anos 90, quando tem a regulamentação, a gente está entrando na universidade ali, né? O Pereira entrou um pouquinho depois, né? No início dos anos 2000, eu entro no foi, final dos anos 90. 2001. Pois é, eu entrei em 99. Mas aí a gente entrava porque a CREF era, a educação física era terra de ninguém. Eu me lembro muito dessa frase, né? A educação física era terra de ninguém. E aí, aos colegas né, que estão aí, que estão assistindo, que vão ver esse vídeo depois, eu deixo a reflexão, né? Será que a educação física deixou de ser terra de ninguém? Né? A gente vê a gente vê a mídia maromba e a gente vê essa galera lado a lado com conselheiros e conselheiras, com a turma do CREF. Né? O Pereira foi muito feliz. O crescimento dessa tecnologia, a invasão da plataformização, a precarização do trabalho, está aliada com o FFCREF. Conselho Regional é um órgão fiscalizador. Eles estão dando esses cursos aí de gaiato, mas é um órgão fiscalizador. É um órgão que está para ver se você é formado ou se não é formado, se você pagou, ou se, não é nem formado ou não formado, é se você é credenciado ou não credenciado. Porque a gente ainda tem uma galera aí provisionada e tal. Bom, é assim, eu vou dar um relato como alguém do voleibol, alguém que gosta de esporte e tal. Se você não vê nenhuma contradição no Bernardinho, que é formado em economia, ser o garoto propaganda do CREF, aí, irmão, acho que é melhor você Tem assistir. alguma coisa errada, né? Tem algo de muito. Então, assim, né? E esse é um debate o que a gente. E agora, assim, né? O que a gente precisa fazer? Precisa se organizar. Seja através de uma associação, seja através do sindicato. A gente precisa se organizar, seja dentro de uma entidade científica, seja o que for. Mas dentro dessa organização, que a gente consiga avançar na luta coletiva dos trabalhadores. Às vezes, eu vou participar de um grupo de pesquisa, às vezes montar uma associação no bairro, e aí você ir nessa coletividade, você ir construindo as pautas, né? Porque o que acontece? Eu escuto desde lá de que eu entrei na faculdade. O pessoal da academia precisa ter um salário base. A gente precisa ter um salário base, precisa. Ó, a educação, olha a quantidade De luta, né? quantidade de luta e o tamanho que é a educação para a gente conseguir o piso. E consegue o piso e não é pago, ainda tá. A gente vê a luta da enfermagem, a gente participou da luta da educação para conseguir esse piso. Então, assim, a educação física acha que o CREF vai conseguir o piso. Porra, A única coisa que eles não querem é o piso. o CREF está sentando na mesa com o seu Edgar Corona, o CEO da Smart Fit. Ele está sentando na mesa com a associação dos donos de academia do Ceará. É com essa galera que eles estão sentando na mesa. O CREF defende o patrão.
É muito simples. Onde tem uma sociedade dividida em classe, quer você queira, quer não, nós vivemos uma sociedade dividida em classe e nós somos classe trabalhadora. O CREF defende o patrão. O CREF está defendendo os donos de academia. O CREF está defendendo a galera que não quer pagar o seu piso. Não vai ter piso enquanto não tiver uma luta organizada dos trabalhadores. Não é reformar só. Teria que mudar toda uma ideologia do CREF. Do tal. Porque a gente passou 20 anos com o mesmo presidente, Pereira. O tal do Stan Hilbert era o meu presidente. Então, quando é o mesmo grupo. Aqui no Ceará houve uma briga, mas é o mesmo grupo, são as mesmas pessoas. É a mesma turma. Se você for ver, é a mesma galera. Né? É a mesma galera. E assim, do ponto de vista não, tem professor muito bom lá, tem gente muito boa, do ponto de vista do conhecimento e tal, tem gente que tem e tal, mas que defende uma parada que não se sustenta na realidade. É isso. O CREF não tem que dar curso de formação. O CREF, a função de uma autarquia, de conselho, que é uma autarquia, é a fiscalização. E isso é o que eles menos fazem. É o que eles menos fazem. Entendeu? Eu acho. Estou fazendo logo para ampliar. Essa questão, eu acho, o Vitor, inclusive, aqui comentou aqui sobre o CREF cobrando registro dos professores substitutos de Fortaleza, que essa é o ataque às escolas, né? Mas eu acho, Valmir, que nós estamos num processo de organização que nós temos que construir, concordo com o que você falou, das possibilidades, mas eu acho que nós temos que pensar modelos similares a que a galera dos Ubers tem feito lá com o Galo e com a galera que está tentando fazer, né? E acho que tem que olhar para a experiência que tem feito antes dos sindicatos. Eu acho que a gente tem que começar a pensar alternativas nesse lugar, assim, de algo próximos do que era ainda associações de mútua ajuda. A gente tem que começar a construir cooperativas, imaginar se isso é possível, né? De cooperativas. VAT, né, Pereira? O próprio VAT, pronto. A gente tem que olhar. Isso, a gente tem que olhar para movimentos desse tipo, assim, eu acho que é um negócio ainda pré-formação dos sindicatos para construir vínculos coletivos, para depois passar por um processo mais amplo de formação. É isso que a gente tem que começar a pensar essas alternativas aí, porque tá difícil pensar como é que esse setor de serviços, né? Setor de serviços, esse proletariado dos serviços em geral, que a educação física faz parte, né? Como é que ele começa a se organizar coletivamente diante de tanto ataque, diante de tanta rotatividade, diante de tanta precarização, né? Então, assim, talvez a gente tenha que pensar uma lógica mais próxima de um movimento, assim, uma campanha muito forte pelo piso, a partir daí, mas também campanha de solidariedade, de caixa comum. Enfim, a gente tem que encontrar algumas saídas por esse caminho. Eu acho que pensar sindicato logo de cara, e a partir desse sindicato construir qualquer tipo de mobilização, eu acho que ainda seria muito apressado. Eu tenho um acordo que teve uma experiência da construção de sindicato, tudo. Até que o professor Giancarlo, camarada, gente próxima, né? Que ele teve essa tentativa, né, e tudo, só que é isso, né, sem aquela coisa, né, primeiro você mata a fome, depois você chama para a luta, né, já dizia o Marx. Então, assim, a gente precisa, eu acho que a gente tem pautas em comum muito, muito importantes, como o valor abusivo da anuidade do CREF, a própria falta de um piso, a falta dessa proteção ao trabalhador da educação física, à trabalhadora da educação física, e é bem como você falou, acho que o VAT, né, que surge de um farmacêutico, né, um homem gay, preto, periférico, que começa o debate porque ele não estava mais tempo com a família, né, e quando a gente pega o retrato do que é o sujeito que está na academia hoje, isso o sujeito que se divide entre
5 da manhã e 11 da noite, né? Entre trabalho e faculdade, com deslocamentos às vezes enormes, né? Tempos de deslocamento de vida enorme, com alimentação, e é tão contraditório isso, né? Saiu aquela foto do cara da Smart Fit, o professor da Smart Fit comendo no banheiro. Comendo no banheiro. Comendo no banheiro. Então, aí puniram o aluno que filmou. Exatamente. E olha como é contraditório todo o ecossistema, né? Então quer dizer que para o cara que deve ter uma rotina filha da mãe, né? Para ter que sentar no banheiro para comer, para dar tempo de comer, né? Mas é o cara que está vendendo saúde, né? Aí a gente não discute essa saúde, a gente não fala. Então eu acho que a gente tem aí o desafio, né? Que é meio que por exemplo, né? Quando a gente coloca nosso nome para candidatura, né, quando a gente está se organizando dentro do sindicato do IFCE, você aí dentro da UCA, quando a gente está nos cursos de formação, quando a gente se propõe a estudar esses temas, publicar e trazer a ciência para isso também, a gente também está se comprometendo a fazer esse debate, fazer essa luta, né, fazer essas construções, e que sejam construções coletivas, né, que sejam... eu tive uma conversa com o Lino recentemente, né, professor Lino Castellani, e aí ele falava assim, porra, a gente é muito bom em diagnosticar, mas qual o prognóstico? Né? O que a gente vai fazer? Né? Porque a gente termina nossos trabalhos sempre dizendo assim, ó, achamos isso, isso e isso. Beleza, e agora? Aí o próximo passo, né? E eu acho que quando a gente está nessas organizações, quando a gente tem, por exemplo, essa ferramenta de comunicação, que é uma ferramenta histórica, que é o rádio, hoje com a internet e tudo, é importantíssimo ter pessoas como você propondo esse tipo de debate nesses espaços, né? E aí a candidatura, é o espaço, é o grupo de pesquisa, é a participação do sindicato, é tudo isso que aí a gente vai dando essa cara de... Eu fico, por exemplo, eu tenho uma felicidade muito grande quando eu olho, por exemplo, o Sindiúti, que é o sindicato aqui dos professores do município, e eu reconheço vários ex-alunos meus lá, vários, compondo diretoria regional, compondo a direção sindical, participando dos atos do sindicato. Então, porra, massa. Quer dizer, a galera está se construindo, a galera está entendendo que é através da luta coletiva que eu vou. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma massa de trabalhadores e trabalhadoras que estão nessa indústria do fitness, Pereira, que é aquilo, a gente está disputando consciência. A gente está disputando as subjetividades dos sujeitos. Né? E isso é extremamente complexo. Né? E na correlação de força, a gente é muito mais fraco. A gente não tem, por exemplo, esse nosso vídeo aqui não vai ter o alcance, né? A gente pode republicar, repostar, a gente pede que vocês façam isso e tudo mais, mas a gente vai ter não vai ter um alcance, por exemplo, que o canal do CREF tem, né? E como seria interessante a gente fazer esse debate, fazer um debate amplo, os caras virem para o debate, a gente poder fazer o debate, né? Eu acho que até o Pereira cansou, porque teve um tempo que era tudo, o Pereira cansou de fazer esse debate todo canto, era só... Eu me lembro uma vez ele falando, pô, não aguento mais fazer esse debate. Mas é isso, a nossa tarefa histórica é essa, né? E acho que essas nossas pesquisas, a gente está estudando muito trabalho, fortalece essas perspectivas da gente poder trazer e animar as pessoas com essa solução, com os caminhos, né? Porque quando a gente olha para a realidade é muito cruel, a realidade é muito ruim, mas não é por isso que a gente não tem condições de avançar, a gente não tem condições de tentar trazer outros elementos, trazer outras oportunidades, trazer outras perspectivas, outros olhares para essa realidade. Verdade. Pô, Valmir, eu acho que foi um papo muito rico, muito mesmo, assim, agradecer demais, assim, a sua disponibilidade e a todas as suas contribuições, tá? De novo, né, saudar aqui, né, todos que assistiram, né, todos que mandaram comentários, né, falar da rádio, né, da Rádio Carrapato, da Rádio Literária Carrapato, que a gente tem o Colégio de Extensão atua junto com eles, né, então a ideia de reproduzir esse programa vai na Rádio da Comunidade, né, a nossa ideia é essa, que esse programa seja lá, replicado lá.
E, né, citar também a Bárbara, bolsista, né, Bárbara que bolsista que está rapaz na técnica aqui, que organizou todo o processo e organizou toda a atividade técnica, né, e a parte que está aí, a bolsista do projeto, né. E quero agradecer demais e deixar, né, você ir para as suas últimas considerações, né, e aí fazer a sua plataforma de campanha, aproveitar aí. Não, né, agradecer o espaço, né, agradecer a oportunidade de a gente estar conversando, né, esse foi o tema, acho que ultimamente é o tema que a gente mais conversa, mais discute, eu e o Exato. Zé, né, foi o tema da minha tese, defendida aí está com uns 2 anos já, né, e tem sido o tema que eu tenho me dedicado a estudar, né, e aí é muito essa relação com a classe trabalhadora, essa relação com a nova morfologia da exploração do trabalho, né, as formas com que o capital consegue sofisticar essa exploração, né, e falar isso, né, falar que essa pré-candidatura ela tem uma relação muito com essa defesa da classe trabalhadora, com essa defesa da educação pública, né? Acho que a gente precisa demarcar isso. É uma defesa incondicional da educação pública socialmente referendada, das universidades públicas, dos institutos federais. Né? A gente precisa, a gente está assistindo o que está sendo esse Congresso, a gente está assistindo o que está sendo esse Senado, né? Os absurdos que aconteceram nos últimos dias, né? Com aquela coisa da Damares, né? A gente tem que lembrar sempre que criança não namora, que, né, estuprador não é pai, que menina não é mãe. A gente tem que lembrar isso sempre, né, não pode perder isso de vista. A gente tem que ver quem de fato são os inimigos do povo brasileiro, da classe trabalhadora, quem quer que você não veja sua família no final de semana, né, quem quer sugar até sua alma. Né? Então, é isso que a gente vai defender, né? A gente sabe a importância que a educação pública tem nesse papel, né? 82% da população em idade escolar brasileira que está matriculada na educação pública, e a gente precisa garantir Fundeb, a gente precisa garantir as melhores condições para esses professores, para essas professoras, para esses trabalhadores, para essas trabalhadoras da educação, né? A gente precisa todo o apoio à greve dos tais da Fazubra, né, que são os trabalhadores administrativos em educação que estão em xeque aí com a nossa última greve, né, o governo não aprovou ainda a RSC, é um absurdo, né, o governo que a gente vai ter que eleger novamente, né, e aí, José, eu estou usando um argumento que a gente vai eleger Lula para a gente continuar fazendo greve, para a gente continuar cobrando o governo para que ele se volte à esquerda e não se volte ao centro ou à direita como ele está fazendo. Que a nossa cobrança é essa. Né? E claro, né, ele nunca. Né, ele nunca. Então nem ele, nem a esposa dele, nem os filhos dele, nem ninguém ligado a ele, nunca. Né? A gente faz essa defesa. Né? E aí contamos com a turma do Cariri, né? Sei que tem uma turma boa aí, né? A gente também tem ótimos candidatos aí da região, né? Acho que é sempre importante a gente saudar a professora Zuleide, né, que é uma figura importante aí para a universidade, importante para a região, né? E vamos junto, camarada, né? Não estou contando só com o seu voto, não, estou contando com o seu trabalho aí também. Tranquilo. Para a gente construir tentar, né, fazer essa resistência por dentro também. Ótimo, vamos pensar algumas alternativas, né? Dizer que é um carinho enorme por você, nossa história se confunde, nossa história de luta se confunde. Sim. E é um orgulho estar ao seu lado nas nossas barricadas aí todo esse tempo. E vamos continuar juntos, tá? Sim, agradeço demais, Valmir, pelas contribuições, pelo debate riquíssimo, né? E só desejar muita sorte e força nessa próxima empreitada, que eu acho que talvez seja das mais difíceis e maiores que você está enfrentando aí, né? E dizer que eu estou à disposição para pensar alternativas e contribuições. Beleza? Massa. Valeu, Pedro. Agradeço demais, gente. Até mais.